Por acaso você já ouviu falar sobre o transtorno do espectro autista ou o autismo? Você já se relacionou com uma pessoa que possui autismo ou ficou na dúvida se aquela pessoa tem ou não esse transtorno? A gente vai explicar um pouquinho mais aqui. O autismo, ele se dá já no nascimento e até os 3 anos de idade esse diagnóstico já pode ser feito e é importante que seja feito até os 3 anos de idade, porque a partir daí vão surgindo vários tratamentos, estímulos para que essa criança se desenvolva cada vez mais. Então, entre 2 anos e 3 anos, esse diagnóstico já pode ser feito. É legal com que esse diagnóstico seja feito com uma equipe multidisciplinar, seja com fono, com neuropediatra, com psicólogo, com TO. São profissionais que eles ajudam bastante no tratamento de uma criança autista. Isso. É importante ressaltar que o autismo não tem cura, mas ele tem várias formas de tratamento. Então, a gente fala muito sobre a plasticidade neural, principalmente neuronal, né? Não, tá certo. Ou plasticidade neural ou neuroplasticidade. Neuroplasticidade da criança. Então, quanto antes essa criança for estimulada com os recursos certos, de acordo com cada criança, cada indivíduo, mais essa plasticidade vai aumentando e mais chances ela tem de desenvolvimento. Então, além de remédios também, medicamentos, o medicamento não é para o autismo, mas é para os sintomas que essa criança vai ter. Dores, uma das características da criança autista é a hipersensibilidade ou hipossensibilidade, então ela pode escutar sons muito mais altos que nós, ou às vezes ela não sente tanto as dores como nós. Então muitas vezes as crianças elas podem se automutilar, se beliscar sem sentir tanta dor, então esses medicamentos são para isso também. O que acontece? Varia muito na realidade o autismo, até por isso que ele se chama transtorno do espectro autista. O espectro é exatamente com uma questão de não ter uma forma definida, pois existem várias possibilidades de você se encontrar, igual a Via que estava falando, essa relação entre um toque mais profundo e um toque mais suave, como é diferente. Acho que entra complementando essa questão dos sons e tudo mais, e dos estímulos em geral. Eu acho legal quando a gente fala que o autismo, a pessoa que tem, é como se não tivesse um funil perceptivo. Por exemplo, a gente recebe vários estímulos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente está aqui fazendo essa gravação, temos estímulos de luz, estímulos de sons, estímulos de sensibilidade térmica e por aí vai. E a gente consegue filtrar para fazer com que esse vídeo ocorra, né? O autista, dependendo se tiver alguma coisa mais agressiva de barulho, alguma coisa mais, uma luz muito forte nele, pode ser que esse filtro perceptivo não filtre realmente, né? É como se o funil do autismo fosse um pouquinho maior. Então, passasse mais informações para a criança e ela fica sobrecarregada, né? E por isso que muitas vezes se pensa que o autista ele é agressivo, mas não é. Porque o que acontece? Ele é bombardeado constantemente, assim como nós, de estímulos, só que ele não consegue fazer esse filtro. E por não fazer esse filtro, ele fica toda hora meio que tenso, por assim dizer. Exatamente, é como se aqui eu não conseguisse me concentrar no que eu estou falando, porque eu estou escutando o barulho da rua, estou escutando o barulho dos carros, do ar-condicionado, tudo ao mesmo tempo, e eu não conseguisse digerir tudo isso e focar em uma coisa só. É por isso que em casos mais severos, né, os autistas eles têm essa agressividade, né, que não é bem uma agressividade, né, mas é uma questão de não saber como lidar com o estímulo que está ocorrendo. Não conseguir controlar. Né? Exatamente, né? Por exemplo, tipo, eu estou aqui ansioso, aí muitas vezes nós geralmente acabamos roendo unha, puxando um pouquinho do cabelo, vários tiques que a gente pode ter. O autista, por ele não ter muito uma noção de como lidar com esses estímulos, pode ser que ele morda, pode ser que ele belisque, pode ser que ele faça várias coisas. E também ele pode morder de alegria também, porque quando você estimula ele, brincando com ele e tudo mais, ele também fica muito estimulado. E pode ser que nessa muita estimulação ele vai lá e te morda. Já aconteceu comigo. Porque a criança ela não sabe mais ou menos como lidar com aquela toda a felicidade dela, né? Então ela tenta numa demonstração de carinho fazer isso. E aí cabe a nós psicólogos, né? Não só psicólogos, mas TO, fono e tudo mais, fazer esse ensino do social, né? Do que é cabível socialmente e do que não é cabível socialmente.
Acho que isso aí também você poderia já explicar um pouquinho das características, né, dessa parte social e tudo mais. Então, as principais características de uma pessoa autista que está dentro desse transtorno é um prejuízo na interação social, é um prejuízo na linguagem, então não tem o desenvolvimento da linguagem, e também comportamentos mais repetitivos, restritos, comportamentos restritivos e estigmatizados. Como assim? Então, aquele movimento do pêndulo para frente e para trás, movimentos circulares, tiques com a mão, com as mãos. Então, esses tipos de comportamento. Isso em um certo nível, né, grau, como a gente pode dizer, do autismo. Mas em outros, por exemplo, que também está dentro do transtorno do espectro autista, que é a síndrome de Asperger, por exemplo, podemos dizer que é um grau mais leve do autismo. Então, não há o atraso da linguagem, então a criança, a pessoa consegue ter a fala normalmente, consegue desenvolver essa linguagem. Existem muitos gêmeos que são Asperger, na realidade, né? Muitos. E o Messi também, assim, falar de um mais atual, o Messi ele tem a síndrome de Asperger. Eu sabia. E uma característica da síndrome de Asperger é justamente conseguir focar, ter muito foco em um assunto só. Então, por exemplo, voltando ao Messi, ele conseguiu voltar todo o seu foco ao futebol, então ele é muito bom nisso. Então é uma característica de quem tem síndrome de Asperger. Eles não focam muito em assuntos desinteressantes para eles, mas naquilo que interessa eles são muito bons, eles conseguem focar muito naquilo. Diferentemente de alguns casos mais severos do autismo, que daí sim tem um atraso na linguagem, pode ter algum retardo mental também. Esse retardo mental não é associado ao autismo, mas uma outra síndrome que vem em conjunto com o autismo. Mas é que o grande desafio de trabalhar com autismo é como você chegar até a criança, né? Como você desenvolver a criança. E por isso que diria-se que acontece um atraso, né? Porque se eu não souber como alcançar essa criança, eu não vou conseguir desenvolver ela muito bem, né? E o que a Vicky estava falando no sentido de pegar o que a pessoa gosta é essencial. Quando você trabalha com autismo, você tem que trabalhar com o interesse dela, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei um tempo com autismo, eu hoje não trabalho mais, mas já brinquei de ser Silvio Santos, porque uma criança minha adorava o Silvio Santos, então fazia o programa do Roda Roda, aí a gente brincava nisso com questões de matemática, e daí fazia a soma do quanto que ele ia ganhando por palavras e tudo mais, e nisso ia fazendo aprendizado. Trabalhávamos muito com historinhas, seja Chapeuzinho Vermelho, seja Os Três Porquinhos, que ele adorava o Lobo Mau. Nossa Senhora! Então, assim, esse que era legal, porque daí eu fazia com que ele lia as histórias junto comigo e o mais interessante de tudo, ele representar os papéis sociais ali dentro do teatro. Então, assim, tem como a gente desenvolver as crianças, só que a gente tem que pegar as peculiaridades dela e entender o tempo, né? É muito importante respeitar o tempo de cada criança, respeitar quais estímulos, porque assim, a gente fala da linguagem do autista, ele não vai desenvolver a linguagem. Ele não vai desenvolver uma linguagem falada, uma linguagem escrita, mas ele vai conseguir se comunicar de alguma forma. Então é importante a gente prestar atenção de que forma ele está tentando se comunicar. Através de pinturas, através de desenho, através de dança. Então, de alguma forma, ele vai conseguir se comunicar com a gente. E a gente precisa estimular essa forma, precisa dar estímulos para ele, conseguir desenvolver da forma dele o tipo de comunicação que ele vai conseguir. Então é muito importante conseguir respeitar a capacidade, a limitação também de cada um, até onde aquela criança consegue ir, até onde a gente consegue desenvolver aquela criança da melhor forma. É legal você estar falando disso, porque assim, se a gente fica forçando muito a criança, aí pode ser que a gente estimule ela demais e ela se feche, se isole, né? Entre os seus movimentos repetitivos, ou começa a se autoagredir e por aí vai. Então, assim, a gente tem que estar sempre tomando cuidado e ao mesmo tempo ir desafiando, porque se não trazer o desafio, ela não vai ter evolução. Entende? Então a gente tem que apertar um pouquinho a mais, mas sempre com aquele cuidado na hora de apertar, porque senão pode ser que ela se feche. Mas aí vou ter que esperar o tempo dela e para voltar. É legal nessa questão que você fala da comunicação, porque existem vários meios com que a criança pode se comunicar, seja pelo olhar, tipo, desejando um objeto, seja pelo
o movimento do corpo e tudo mais. E aí nisso já pode estar brincando com a criança, né? Tipo, tá olhando, mas o que você está olhando? Não estou vendo. Fala para mim. E aí você consegue desenvolver um pouco a fala. Nem todas as crianças, acredito eu, você vai conseguir desenvolver a fala do autismo. Mas aí também existe uma outra possibilidade, que é a linguagem alternativa. Acho que é a linguagem não verbal alternativa, acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Que se utiliza de figuras. Não sei se você já viu. Não? Não, tudo bem. São várias figuras que tem, tipo um caderninho que a criança vai tendo, e ela vai apontar para o que ela quer. Tipo, tem um copo d'água falando, quero água. Tem uma criança tomando banho, tomar banho. Sim. E essa é uma das possibilidades que se pode fazer quando você tenta de tudo para desenvolver a fala e não consegue, né? Daqui no Brasil, Inspirados pelo Autismo, que é o nome um instituto, um grupo de pessoas, eu esqueci o nome da mulher que promove isso, mas ela trabalha muito com isso e dá curso para pais e tudo mais, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Dar apoio aos pais. Isso, orientação com os familiares e orientação com todos aqueles que interagem com essa criança, né? É muito importante, porque os pais realmente não estão prontos, eles não vêm prontos para isso, né? Esperando que seu filho tenha uma síndrome ou alguma coisa que fogem daquele padrão que todos os pais esperam. Infelizmente, os pais esperam um filho perfeito, né? Então, o apoio aos familiares, a orientação e a busca por informação mesmo sobre aquilo é muito importante. Até por causa dos estímulos, né? Para os pais saberem até onde eles podem ir, o que eles podem fazer por aquele filho e entenderem que cada caso é um caso. Então, não é porque o filho de uma vizinha tem autismo e ele é assim, 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 que o seu também vai ser daquele jeito. Não. É muito relativo, é muito individual. Isso para a maioria dos transtornos, né? Não só o autismo. Em cada pessoa vai se manifestar de algum jeito e vai ter um tratamento específico para aquele indivíduo. Tá, mas então como que uma pessoa interage com uma pessoa que é autista? Como que ela vai saber, assim, até onde chegar, como chegar na pessoa? Como que funciona isso? Aí varia muito. Eu já peço para que vocês dêem uma olhada no YouTube, porque tem alguns youtubers que são autistas que são bem legais, porque também se conhece um pouco do mundo deles. Agora de cabeça não estou lembrado, mas tem um que eu conheci que eu acho que ele tá no YouTube, eu tô na dúvida agora, mas ele tem livros e tudo mais, tem Instagram, ele é fotógrafo, é um cara muito bacana, ele tá com 18 a 19 anos, Nicolas Brito. A mãe dele é Anitta Brito, o pai dele, perdão, esqueci o nome, mas é uma família muito, muito querida, e eles vieram aqui para Maringá dar uma palestra no seminário que a gente teve sobre autismo e tudo mais, tive um pouco mais de contato com eles. E é muito bacana. Eu tomei uns pitos do Nicolas, que eu estava passando os slides para ele, né? E a minha ansiedade, né, atrapalhou um pouquinho ali na hora da apresentação dele, que eu passava antes dele falar para passar. E menino do céu, ele deu um pito aí umas 2, 3 vezes, e a mãe dele até pediu desculpas no meio da apresentação, mas assim, eu entendi que ali era uma dificuldade dele. Entende? Essa questão de atrapalhar um pouco do ritmo da apresentação e tudo mais. Então, assim, como lidar? Fugir da rotina, né? Eles não conseguem, eles não têm muito essa adaptação igual você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da rotina. É uma característica do autista também, eles não conseguem se readaptar rapidamente, então eles ficam muito nervosos quando alguma coisa foge da rotina deles, daquele padrão. Isso também é uma característica. Isso, né? Isso. Então, assim, qualquer coisa de estranho para eles pode ser, entre aspas, agressivo. Por isso que quando você trabalha com criança autista, você tem que ter essa rotina bem estabelecida mesmo, muito bem lembrado. Voltando sobre essa questão do Nicolas, então assim, mesmo tendo isso acontecido, a gente conversou bastante, conversou sobre jogos, porque ele é nerd também, né? E assim, foi bem legal a interação com ele. Então assim, varia muito de caso para caso, de autista para autista. Lá nas crianças que eu atendia, tinha criança que não falava, tinha criança que falava bastante, que era tipo um locutor de rádio, tinha criança que falava algumas palavras, tinha que ficar puxando. Então assim, como interagir? Eu acho que, primeiro, perguntar para os responsáveis, se for menor de idade, né, quais são os gostos, o que atrapalha ou não atrapalha ele. E caso seja uma pessoa já que você vê que consegue ter uma interação um pouco melhor,
pergunte diretamente para ele, igual o Nicolas. O Nicolas, você chega e conversa com ele numa boa. Então, assim, provavelmente vai acabar falando de algumas coisas que ele gosta e não gosta. Igual ele sempre evidenciava como ele não gostava de ovo, mas ele aprendeu a gostar de ovo. É engraçado como o autismo também tem isso. O gosto de comidas e o desgosto total de outras comidas, sabe? Você vê muito eles comendo sempre a mesma comida e por aí vai. Então, assim, eu acho legal o autismo por causa disso. É legal no sentido de curioso, porque tem várias peculiaridades para serem trabalhadas e, ao mesmo tempo, tem muita possibilidade de trabalho, né? Até pelo fato que, para se trabalhar com ele, como a gente contou no começo de quando diagnosticar, eu trabalho a mesma coisa, tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Que é neuro, que é psiquiatra, que é psicólogo, que é fono, que é TO, pode fazer ecoterapia, que, nossa, tem um resultado muito, muito legal por causa do balanço da eco e tudo mais. E acho que é importante não pensar assim, porque é autista, deixa ele de canto, então, porque, jamais. né? Eu acho que tem que ter essa interação social, apesar do autista ter esse prejuízo na interação social, um pouquinho mais de dificuldade do que as outras pessoas, é importante não deixar ele de lado por causa disso. Eu acho que sempre tem que estar tentando, oferecendo estímulos, como a gente já falou, né? Sim. De acordo com cada pessoa, como já foi dito também, de acordo com... É sempre ter a noção de como é o limite dela, Isso. né? Então, assim, às vezes a pessoa não vai conseguir ir para uma festinha de aniversário, entende? Talvez ela não vai interagir com todas as crianças ou com todas as pessoas, mas se você pegar uma mesa mais afastada da caixa de som, mais afastada dos brinquedos das crianças, pode ser que ele reduza um pouco dos estímulos, pode ser que ela fique mais aberta para uma socialização, entende? Então, assim, é ótimo essa estimulação, né? Esse não deixar de canto e trabalhar e assumir o diagnóstico, né? Sim, respeitando sempre o limite da criança e, como você falou, aceitar o diagnóstico, não deixar, como se fala, não é despercebido. Tipo, ficar negando o diagnóstico, né? Porque, assim, isso é uma coisa que eu acho que vai para outro vídeo, talvez, da negação dos pais em aceitar o autismo. Exatamente pelo que a gente conversou um pouquinho no meio sobre o desejo do filho perfeito, para assim dizer. Não só autismo, mas outros transtornos, outras anomalias, né, que fogem do padrão que os pais esperam. Acredito que não. Bom, gente, então aqui o que a gente falou foi bem geral, assim. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sanado algumas dúvidas. Mas aqui também não tem nenhum especialista, né, em autismo. A gente só falou um pouquinho mais das nossas experiências, do que a gente aprendeu durante essa caminhada na psicologia. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem mandar pra gente temas, ou perguntar sobre o próprio autismo mesmo, né, sobre o que a gente aconteceu no vídeo, ou ter um espaço de conversa para falar sobre isso. Se você for pai ou mãe e tiver um filho autista e quiser conversar sobre, quiser indicações, ou profissionais da área que trabalham com, fique à vontade para entrar em contato com a gente, seja por e-mail, seja pelas nossas redes sociais, por onde quiser. Isso mesmo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Até a próxima, então. Até o próximo tema.